comemorar, cara. Não podia ser diferente. A gente batalhou esse ano, cara. Só quem tá aqui no clube sabe as dificuldades que a gente enfrentou. Se sobrou algum foguete, dá pra gente que a gente vai usar lá em Caxias, beleza? Que festa linda, Caxias do Sul. Pessoal de casa, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso campinho, porque a Semana dos Gaúchos da Bola começa com comemoração na Serra. Que ano do Juventude, finalista do Gauchão, briga direta na Copa do Brasil, semifinalista da Série C com vaga garantida na B do Brasileiro do ano que vem. Era o time de Antônio Carlos Zago contra 60 mil no Castelão ontem. O 1-1 no placar contra o Fortaleza foi de pura pressão, validando ainda mais esse bom resultado para os gaúchos. Agora o Juventude enfrenta o Boa Esporte nas semifinais. Vidarte, o interior do estado voltando a ter força no cenário nacional. Coisa boa a gente ver isso. Procurei falar com a turma lá, os repórteres de Caxias. Há muitos elogios a esse presidente do Juventude, Roberto Tonieto, homem de 50 e poucos anos, empresário que saneou as finanças do Juventude. Isso tem muito a ver, a gente sabe que o futebol tem que ter também organização. Então, parabéns para ele, parabéns para o Antônio Carlos, para o Galiano. Os dois foram jogadores do Juventude que formaram essa comissão técnica do Juventude. Então, de parabéns, foi realmente um empate sensacional. Esse goleiro Elias é muito bom, muito jogador bom. Também, né? Já foi destaque no Campeonato Gaúcho e tem sido, fundamental nessa trajetória do Juventude de tanto sucesso em campo nessa temporada. E eu estava ouvindo a coletiva do Antônio Carlos Zago ontem, depois do jogo, muito festejada, a coletiva dele, mas muito humana também. Ele explicou por que o Juventude apostou no Robertson. Lembra naquele lance do Gauchão que o Maílson se machucou com a Alisson? Se machucou feio, inclusive não jogou mais essa temporada. O Juventude estava contratando um zagueiro na época. E aí tinha que optar entre um substituto para ele ou o jogador de defesa que estava pensando. E aí foi lá e apostou no Robertson, o menino que tinha que chegar a hora dele. Não foi ele que fez o gol ontem, foi o Hugo, mas vem correspondendo no ataque. E é nesses jogadores, juntando com a base, com aqueles meninos que precisam de alguma maneira estourar de vez na carreira, que o Juventude acredita ao sucesso aí nessa temporada. O Robert, eu estou me lembrando do Maracanã, lembra do gol? Fez o gol que os Grêmio Flamengo, que ele fizesse. Robertson, nosso amigo aí. Parabéns aí, a papada e a festa que está acontecendo ainda lá em Caxias. Que bom que a gente possa trazer esse tipo de notícia aí para o nosso futebol. O Brasil de Pelotas não conseguiu um bom resultado na rodada do fim de semana da Série B. Lá na Arena Pernambuco, o Bergson, lembra dele? Ex-Grêmio. E também o Marcão contra fizeram os gols do Náutico, que venceu por 2-0. O Chavante estava com 1 a menos em campo porque o Washington foi expulso. Com a derrota, o Brasil caiu 2 posições, é 7º, a 3 pontos do G4. É pouquinho, dá tempo ainda de recuperar. Sexta tem o Bahia, que é adversário direto, lá na Fonte Nova. O torcedor da Papada nem dormiu lá em Caxias do Sul. Os colorados estão voltando a ter noites mais tranquilas, depois de tantos jogadores falarem que a pressão era tão grande que nem dormir eles estavam conseguindo. Com os resultados favoráveis, deitar a cabeça no travesseiro se tornou um pouquinho mais tranquilo. Uma boa noite de sono é revigorante, 2 é melhor ainda. Depois de vencer Figueirense e Coritiba, o time saiu do Z4 e os colorados voltaram a dormir. Bem, quase todos. Eu, que tive filho recentemente, até nem tanto, porque ele tá tirando minha noite, mas tá mais tranquilo. Eu não tô dormindo porque lançaram o FIFA 17 agora, né? E meu filho vai nascer, eu não sei se FIFA 17 é meu filho agora, né? Mas depois de 48 horas, o pesadelo voltou. Isso porque o Cruzeiro derrotou a Ponte Preta por 2-0. E aí não teve jeito. O Colorado caiu para 17º.
O Inter já ficou 85 dias sem vencer no Brasileirão. Chegou a ficar 4 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Poucas coisas são mais assustadoras que essas. Agora, uma vitória quarta-feira contra o Botafogo pode deixar o clube na 13ª posição e finalmente passar uma rodada inteira com sono mais leve. O apoio da torcida é muito importante para a gente, mas com a dedicação que nós temos nos treinos agora, nós vamos levar para lá e vamos conseguir fazer uma bela partida. E o próximo adversário até ajudou, vencendo o Figueirense no Orlando Scarpelli ontem à tarde. A situação do Inter já foi pior, é verdade. Mas nem por isso os colorados já podem dormir mais tranquilos. Por enquanto. Afinal, basta vencer o Botafogo e dar adeus de vez a Z4. Vidarte, e segundo os matemáticos, dá para dormir um pouquinho mais tranquilo, mesmo o Inter ainda estando no Z4 nesse momento, porque o percentual de rebaixamento diminuiu bruscamente. Sim, baixou dos 50% Internacional e risco de rebaixamento. Depois das 2 vitórias, né, 43%, a Fernanda está me auxiliando aqui pelo ponto, depois das 2 vitórias que foram sofridas, né? 1-0 contra o Figueirense e contra o Coritiba. E aí tem aqueles resultados paralelos também que ajudaram o Internacional, né? Por exemplo, ontem O Botafogo ganhou do Figueirense, né? Apesar do Cruzeiro ter vencido, mas o Cruzeiro a gente sabe que dificilmente vai ser rebaixado, né? Então, eu acho que ele, olhando a tabela de classificação, viu, observando, acho que o Internacional escapa, sim, vai depender, claro, dos resultados, é claro, mas o Sport e o Vitória, um desses dois aqui, vai roubar essa vaga, 17ª colocação do Internacional. O Internacional está em 17º. Se ele passar pelo Sport ou pelo Vitória, esses dois especialmente, eu acho que tem a chance do Internacional de O problema figurar, é que o Vitória do Argel tá tendo um fôlegozinho extra, né, nesses últimos jogos. Mas ajudou perdendo também para o Grêmio, né? É. O Grêmio ajudou, às vezes dava... Um ou outro dá uma ajudinha aí. Pode ser. Né? Vamos ver, tá difícil ainda para. Mas acho que o Colorado vai escapar. Eu tô dizendo isso desde o início da temporada aí, né? Mas eu tô assustado. Eu confesso, todo mundo me pergunta, né, quando a gente vai nos lugares, aposto que contigo é igual, né? A gente sai por aí, as pessoas perguntam, e aí, Débora, vai rebaixar ou não vai rebaixar? No início do ano, no início dessa nhaca aí, dos 87 jogos, eu dizia assim para as pessoas, olha, eu acho que tá implorando, mas não vai rebaixar. Aí depois, agora mais pro fim, eu achava que não tinha mais jeito. E agora eu tô numa fase que eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer nesse momento agora pras pessoas. É que tem também... A minha torcida, vocês sabem, é que jamais quero ver os nossos times gaúchos em divisões inferiores que eles merecem. Jamais quero ver o Inter na 2ª divisão. Eu só quero ver recuperação depois de tanto tempo perdido nesse tempo de nhaca que a gente estava falando. Vamos ver o que vai acontecer. Tô aguardando ainda. Quer ver o Rote no momento relax? Deixa eu ver. É raro. É Tomando raridade. café? O que ele tá fazendo? Deixa eu ver aqui, ó. Tá caminhando aí ao lado do Rodrigo Weber, se dirigindo até os nossos colegas da imprensa, ó. Tu deve estar com muito calor. Ó. Sentou ali para bater um papinho com os nossos colegas, o que é importante. Eu quero elogiar aqui, porque hoje em dia está cada vez mais raro esse tipo de cena. Quantas vezes já sentei com os treinadores e aprendi nesses minutinhos aí que eles nos dedicaram, longe dos microfones, de forma informal, mas nos dando um pouquinho de atenção para que a gente pudesse repassar ao torcedor de uma forma mais lúcida o que está Cadê o acontecendo. café? Né? Não trouxe um cafezinho aí? Nada? Como é que tu fala na rádio? Cadê o café? Não tem café. Não tem café pro Celso Rotti. O Grêmio deu folga todo fim de semana aos jogadores. Hoje à tarde o grupo volta ao trabalho e pode ter novidade no elenco. O Bolanhos. Será que ele joga contra o Atlético Paranaense quinta, Vidarte? Ele, no fim de semana, trabalhou sábado de manhã, diferentemente do grupo. Tem imagens dele aí também, do Bolanhos também, né? Fez esse gol contra o Atlético Paranaense. Esse gol aí foi pela Copa do Brasil, né? Que ele jogou a última antes de ter que refazer a cirurgia. Sabe o que eu recebi de informação de um dos doutores aí, dos médicos, não do Grêmio, mas de fora, né? Da sociedade aí, mas um cara muito bem informado, o doutor Cláudio Etzberger. Ele disse que ele tirou um siso desse lado, que foi a fratura, né? Ele teve 2 fraturas. Uma das fraturas teve que ser... refeito. Exatamente. E aí, esse siso que ele acabou tirando agora, recentemente,
facilitou na recuperação. Por isso que ele não estava conseguindo jogar legal, ele estava sentindo ainda alguma situação. Eu sempre disse isso aqui. Então ele retirou esse siso, além de toda Criou a juízo agora o reconstituição. Bolanhos, então. Tomara Dizem o que siso. quando tira o siso cria juízo. Tu já tirou teu siso, Já Guidati? tirei, Eu não acho que todos. tenho minhas Tu tirasse dúvidas. os 4? São 4, né? Não, só Eu tirei tirei um até 2, hoje, mas sou uma tirei pessoa 2. muito ajuizada. Só que tu agora eu tinha certeza absoluta, então já achei o motivo. Vamos ao dentista essa Como semana é que vai tirar tirar teu férias? Eu tô siso. desesperado já. Tu vai sair de férias? Vou. Ai, meu Deus. Eu quero Se eu saber. colocaria o Bolanhos no a time Fernanda tá titular? querendo saber, porque assim, ó, é isso que eu ia te perguntar agora. Porque o Bolanhos voltando, sai quem? Qual é a posição que ele deve jogar? Tá jogando o Everton ali, né? Que tem entrado ali, né? Acho que saiu ou o Pedro Rocha, ou os dois estão disputando, o Pedro Rocha e o Everton, né? O Pedro Rocha tem jogado também. Acho que os dois estão disputando uma vaga. O Bolanhos entra no lugar dos dois ali, com certeza. Até pela grana E que aí esse nem cara... muda a situação do Luan em campo. Exatamente. Mantém o Luan jogando como tá. Isso mesmo, eu acho que é por aí que o Renato está pensando. Eu não posso ter absoluta certeza disso, porque o Renato ainda não... Acho que ele não conhece o Bolanhos, está começando a treinar agora, né? O Renatão, né? O Renato não trabalhou com o Eu ouvi Bolanhos. uma entrevista do Espinosa, querido Espinosa, esse fim de semana, e ele estava dizendo que o Bolanhos vai ser muito cobrado para dar uma resposta que ele ainda não deu. A maior contratação da temporada, né? Tinha toda uma 5 expectativa milhões. em cima desse atleta. Ele chegou, inclusive antes do Grenal, aquele que ele se machucou, demonstrando isso para o torcedor, chegou a se tornar um mini xodó da torcida, mas depois acabou não correspondendo. E agora ele vai ser cobrado para isso. Mas ele teve essa lesão que nós Teve temos que essa lesão que a gente né? tem que considerar. Vamos ver agora, a partir Porém, de agora. está recuperado. Ele é bom jogador, mas eu continuo achando isso, de que o investimento foi maior do que o futebol que ele jogou já no passado. Não acho um grande jogador para valer o que o Grêmio pagou por ele, mas é bom jogador. Intervalo, já voltamos. SBT Esporte. Oferecimento. Construtora Martins. Casas, sobrados de madeira e alvenaria. Construtora Martins. Há 20 anos no mercado, na execução de casas, sobrados de madeira e alvenaria. Fazemos e executamos o seu projeto sem custo. Acesse o site ou ligue 3129 7080. Quer entrar na faculdade e escolher entre mais de 30 cursos, tudo com qualidade reconhecida pelo mercado de trabalho? Então faz FADERGS. Além de ter a melhor localização, bem fácil de chegar, tem infraestrutura completa para deixar você preparado. E o preço dá para pagar tranquilo. Então vem pra cá, vem que a gente ajuda você a realizar o seu sonho. Faz FADERGS. Vestibular 29 de outubro. Na Oktoberfest de Igrejinha, todos fazem a festa. Vem pra Oktoberfest, brindar essa tradição. De 14 a 23 de outubro. Se beber, não dirija. De segunda a sexta, a gente reúne a turma mais maluca da TV. Prêmios, muita prosa e até música gaúcha, tchê. Eu sou agora, eu sou agora. Programa do Ratinho. De segunda a sexta, no SBT RS. Estamos de volta e seguindo a nossa discussão aqui do Bolanhos no intervalo. O Henrique Almeida também vem sendo utilizado, né, Vidarte? Mas eles, se tirarem do time, titular, o torcedor vai até agradecer, né? O Henrique Pode Almeida botar apareceu... o Bolanhos com siso ou sem siso que vai ser melhor. Ele apareceu quando o Everton se machucou, né? Então é por isso que eu talvez tenha feito uma pequena confusão, mas tá todo mundo ali disputando uma posição. Até que o Bolanhos volte ao time, né? Aí eu imagino que ele seja o titular, né? No ataque do Grêmio ao lado do Luan, né? Aqueles 3 volantes, que eu acho que o Renato vai continuar, que a gente está na dúvida se ele vai jogar com 3 volantes. Acho que sim, né? Com o Ramiro jogando, os 2 volantes e tal. É por aí o ataque do Grêmio. Eu não sei porque hoje que o Renato vai voltar aos treinamentos, desde a vitória semana passada. O Renato não estava no trabalho de sexta-feira com o grupo. Com o grupo. Não. Né? E aí, final de semana ele inteira de folga e hoje de manhã de folga. E a semana que seria longa para trabalho virou curta novamente. Mas é um jogador que deve ser titular do Grêmio, sim, com certeza. Sabe de quem hoje é o nível? Do meu afilhado Rafael, 9 aninhos. Que orgulho dessa Dinda que ama tanto esse alemão mais lindo que tem na vida.
ele vai ser jogador de futebol, mas eu já ensinei ele que tem que ser assim, ó, mais simples, porque ele tá meio que fazendo umas ondinhas, quer ser Neymar, entendeu? Ele tem que ir lá, pá, fazer gol. Beijo, Caxias do Sul. Parabéns, Juventude. SBT Esporte. Oferecimento. Construtora Martins. Casas, sobrados de madeira e alvenaria.